Saudações a todos os ouvintes da Universidade FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. E este é um programa de iniciativa do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará, a DUCE, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, chapa a DUCE nas lutas, sob a presidência da ilustre e combativa professora Irenise Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, objetiva entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos das histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos dos docentes das universidades públicas e gratuitas, do desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora Eliane Deise Pontes Furtado, professora titular do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação, da UFC, aposentada, mas ainda nativa, não é isso? Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará em 1968, mestrado em Desenvolvimento Social e Rural pelo Agricultural Education and Rural Development Center, da Faculdade de Educação, Universidade de Reading, Inglaterra, 1986. Obteve o título de PhD em Educação para o Desenvolvimento do International Development Center, Faculdade de Economia e Ciências Sociais de Victorian, da Universidade de Manchester, Inglaterra, 1991. Desenvolveu o programa de pós-doutorado como professora visitante do Instituto de Educação de Londres, de 1996 a 1998, que objetiva a elaboração de políticas e programas de educação para jovens e adultos. Agradecemos à professora Eliane pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista bate-papo com a seguinte pergunta: onde a senhora nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Bom, eu nasci aqui em Fortaleza, bem ali, na rua 24 de Maio, mais ou menos perto daqui. E estudei numa escola perto da minha casa, os primeiros anos. No terceiro ano primário, que chamava à época, eu fui para o Colégio 7 de Setembro, que era ginásio 7 de Setembro naquela época, e lá eu saí quando eu terminei a quarta série do ginásio, como era chamado, né? Completei meu ensino fundamental. Daí eu fui estudar no Colégio das Irmãs Salesianas, no Colégio Juvenal de Carvalho. Fiz o primeiro ano do científico, mas depois eu vi que não era muito aquela minha área, passei para fazer o curso normal. E me formei como professora primária, né, na época. E lá no colégio mesmo eu fiquei dando aula, no primário do mesmo colégio onde eu me formei. E a senhora seguiu algum exemplo familiar? Vixe, Maria, longe, porque, assim, o meu avô era professor. Eu tive muito pouca convivência com ele, porque eu era garota, ele já era bem idoso, mas o meu avô era professor. Meu pai e a minha mãe, não. Mas o meu pai estimulava muito, porque eu gostava muito de estudar e de ler, e o meu pai comprava tudo que era livro possível, imaginário, coleções inteiras, para eu poder ler. A mamãe, às vezes, implicava: menina, como é que tu vai querer casar um dia? Tu não sabe fazer nada, só vive lendo. Aí eu era obrigada a levantar para ir aprender a fazer o serviço doméstico. E a senhora foi influenciada por algum professor, professora marcante? No Colégio Juvenal de Carvalho, sim. Bom, no ginásio, o doutor Edilson, que era o diretor, que era uma pessoa assim, muito forte. Ele era muito autoritário, né, naquela época, dava cascudo nos alunos, batia a cabeça dos meninos na parede, mas ele era uma pessoa muito humana e valorizava muito o estudo. Como eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre tinha chance no colégio de conseguir as coisas, participar de grêmio, uma opção de coisas assim, vantagens que não era para todo mundo, mas era pelo fato de que ele valorizava os alunos que se destacavam pelos estudos. E no Juvenal de Carvalho, uma irmã que foi minha professora de português, que também era uma pessoa assim, ela não parecia que era freira, porque as irmãs salesianas eram assim, bem recatadas, bem tradicionalistas, e ela não, era bem avançada. Irmã Adelita.
E como a senhora avalia o impacto do teu trabalho na UFC e de colegas de equipe, a gente sempre trabalha em equipe, no desenvolvimento das áreas de educação de jovens e adultos, principalmente considerando o cenário regional? Bom, quando eu saí para estudar fora, eu mudei de Fortaleza, morei mais de 20 anos fora daqui. Aí morei em Pernambuco, morei em Minas, morei em São Paulo, em vários lugares. E fui fazer mestrado e doutorado na Inglaterra. Daí eu passei, quando eu voltei, sim, eu fiz o mestrado e doutorado. O mestrado, bom, não era propriamente a educação popular, mas era na área de educação. Mas o meu doutorado, eu desenvolvi a minha tese na área de educação popular, num projeto que eu tinha em Piracicaba, São Paulo, quando eu fui fazer meu doutorado, que era um projeto que era assistido assim, por Paulo Freire. Ele dava assistência a esse nosso projeto. E quando eu tive assim, esse primeiro contato pessoal com Paulo Freire, embora eu estudasse Paulo Freire desde o colégio, por conta dessa irmã Adelita, que era pernambucana e era contemporânea dele, eu já tinha interesse pelas leituras. Eu li todos os livros dele, meu marido também, que era agrônomo, mas nós lemos todos os livros de Paulo Freire, e aí isso foi que realmente me motivou para Muito bem. seguir na educação de adultos, jovens e adultos. Quais trabalhos assim, mais te orgulham e que tiveram êxito prático na conscientização cidadã e de inserção social de habitantes no campo e na cidade? Eu não ouvi bem o começo da pergunta. Quais trabalhos que você fez que mais te orgulham e que tiveram êxito prático tá certo. na conscientização cidadã e de inserção social dos habitantes, tanto do campo como na cidade? Pronto. Eu vou falar mais do campo, que foi onde eu realmente canalizei a maior parte do meu trabalho, que eu achei que foi mais forte. Porque a gente trabalhou com uma instituição internacional que dava apoio a comunidades rurais. Então, com isso, eu fui trabalhar em vários estados do Nordeste, até em Brasília a gente foi dar curso, mas comecei a trabalhar muito com a juventude. Então, esses trabalhos eu acho que foram importantes, porque quando a gente chegava para trabalhar com a juventude no campo, a gente via a carência que aquele povo tinha de conhecimentos, eles eram ansiosos por aprender. E então foi muito interessante isso, além de dar a possibilidade da gente conhecer as diferenças regionais, né? Porque no Maranhão, no Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, onde eu morei, São Paulo, acabei voltando para o Ceará, depois de ter feito todos esses trabalhos, fiz concurso para a Universidade Federal. Mas onde eu morei, eu trabalhava em universidades, ou privadas ou estaduais. Mas eu acabei voltando para cá porque nós achamos, né, que a gente já tinha aprendido muita coisa fora e que agora era a hora de contribuir com o nosso Estado. Aí voltamos. Eu particularmente considero essa tua área de trabalho muito importante, porque, como dizia Paulo Freire, o conhecimento liberta, né? A liberdade, inclusive, eu considero no livro O Homem à Procura de Si Mesmo, do Rollo May, antigo, já faleceu, mas foi presidente da Sociedade Psicanalítica de Nova York. Ele diz que liberdade é a capacidade que cada um de nós tem de contribuir para a nossa própria evolução. Né? Então, só a sabedoria nos liberta. Eu diria em outras palavras. Por isso que Paulo Freire falava em libertação, né? E trabalhava em cima dos processos de alfabetização, que depois a gente acrescentou o letramento, não é? Que era uma palavra assim, que tem um componente mais forte. Liberta as pessoas, porque as pessoas vão descobrir o mundo, como ele dizia, né? As pessoas descobrem o mundo quando elas têm acesso à leitura. E nós nos comportamos em função da nossa visão de mundo, não é isso? Então, é por isso que os regimes totalitários, eles normalmente castram a educação para a liberdade, porque é como eles conseguem manipular as pessoas no sentido dos interesses da classe dominante, não é isso? Então, isso é muito importante, essa educação de jovens e adultos. Principalmente, eu fico pensando os adultos analfabetos, aqueles que não sabem nem ler e escrever, né? A gente estava conversando antes aí sobre a questão do filme Os Gritos do Silêncio, sobre a Revolução Cambojana, onde eles fuzilam as pessoas só porque as pessoas sabiam ler e escrever, né?
Então, é um trabalho importantíssimo, que é esse trabalho que a senhora tem feito, e toda uma equipe, e todo esse pessoal que se dedica a realmente libertar o indivíduo que são prisioneiros das suas próprias condições, sua própria condição, né? Não é isso? Na verdade, eu não uso mais nem a palavra analfabeto, porque eu acho que ninguém é analfabeto, as pessoas sempre sabem alguma coisa. E essa discussão Paulo Freire já trazia. Não é? Quando ele reunia com o nosso grupo de educação popular, ele já dizia sempre isso. A gente não pode considerar as pessoas analfabetas, porque elas realizaram algumas aprendizagens. A gente tem que descobrir as aprendizagens que elas realizaram e partir delas, quando a gente quer levar, né, algum conhecimento, algum ensinamento, você parte de onde as pessoas estão. Para mim, isso é básico. É o conhecimento não formalizado, pois né? Na escrita. É isso mesmo. Então, a senhora concordaria comigo que a ignorância, a fragilização intelectual de um indivíduo o torna prisioneiro da própria condição e favorece a manutenção do status quo socialmente injusto, né? Como é o caso em muitos países do mundo, mesmo os chamados desenvolvidos. Ou não? Pois é, porque, como Paulo Freire dizia, as pessoas são dominadas, né? Então, o dominador tem essa capacidade de, quando as pessoas não se libertam da sua condição de inferioridade que foi imposta, né? Porque o ser humano não pode ser inferior ao outro, mas foi imposta uma condição social, econômica, né? E por aí vai o que a nossa sociedade capitalista trouxe para nós. Então, as pessoas não têm condições de... Aí se submetem ao dominador, né? Às vezes é uma coisa que acontece sem eles perceberem, né? Porque exatamente, é inconsciente, praticamente. É a chamada guerra híbrida, a guerra da informação, que a gente vê as pessoas, os fake news que levam as pessoas a se comportarem, a ter um ódio, né, por outras, sem checar se realmente há veracidade naquilo que falam sobre elas. O que de fato me empolgou mais quando eu comecei a trabalhar com a alfabetização de adultos na época, né, depois a gente incluiu os jovens, era exatamente quando a gente via quando a mente deles ia se abrindo, né, para o mundo, eles iam descobrindo o mundo. Era muito interessante. Isso realmente... Aí foi uma das coisas que me levou para trabalhar muito mais no rural do que mesmo na cidade, porque eu achava que ali, naquele ambiente, no meio rural, era onde as pessoas eram mais facilmente dominadas, porque ficavam naquele trabalho semi-escravizado, né? É mesmo, a senhora que morou na Inglaterra há muito tempo, eu também morei 4 anos lá, a gente sentia que mesmo numa sociedade desenvolvida pretensamente, né, existe uma certa manipulação psicossocial, não é? Sim. Para que haja obediência ao poder dominante. Não é sem isso? dúvida. A BBC, para mim, é um exemplo disso, né? Eu me lembro que se mostrava sobre o Brasil só as questões das favelas. Porque somente. Aquela condição do pessoal de mais baixa renda na Inglaterra, principalmente os migrantes, vendo o que era a favela, para eles aquilo era um paraíso, mas eles viviam muito mal também, né? E principalmente em termos de informação. Sim, né? Sem dúvida. Eu perguntaria à senhora como que as políticas nacionais, estaduais ou municipais têm afetado as suas condições de trabalho nesses anos que a senhora se dedicou a essa especialização. Bom, a gente teve esse período aí da pandemia que botou a gente para trás, né, praticamente. Mas, durante muito tempo, a gente teve dificuldade de ter políticas educacionais, a partir do MEC, por exemplo, né, do Ministério da Educação, que favorecesse esse crescimento, principalmente da população rural, né, porque as políticas eram praticamente impostas, né, mas houve um período, né, que a gente... Eu não estou conseguindo localizar mais ou menos no tempo, mas houve um período muito bom em que o MEC conseguiu abrir os olhos para essa perspectiva, né, do crescimento da população rural. Qual foi esse período? Rural. Pois é, eu não estou me lembrando agora mais ou menos os anos, está me fugindo da memória. A partir do começo desse século? Não, sim, agora, recente, período recente. Governo Lula e Dilma, é isso? Foi um pouco antes do Lula, ainda no governo do Fernando Henrique. Certo. Porque, apesar de algumas contradições, mas ele abriu a porta. E aí, com o governo do Lula, a gente conseguiu realmente mais políticas públicas e mais apoio para poder desenvolver o trabalho. A Dilma já fechou um pouquinho mais, mas no governo do Lula a gente teve mais possibilidades.
Certo. Eu perguntaria à senhora quais conselhos a senhora daria aos novos docentes? Os que estão entrando na universidade, é isso? Estão Ou os docentes? os que já estão na ativa na universidade. Olha, eu acho que... Eu não sei nem se eu posso chamar isso de conselho, porque, assim, hoje a gente tem acesso a vários tipos de mídia, né? Então, eu acho que é estar atento para o que a televisão nos traz, o que a mídia, o que a comunicação nos traz, para a gente ir cada vez mais buscando desenvolver o nosso pensamento crítico e reflexivo, para a gente não aceitar as coisas tal como elas vêm, né, para nós e ficar reproduzindo isso. Ontem eu estava assistindo a reprodução de um programa do Bial, que eu perdi, e ele entrevistou 2 cardiologistas. Foi muito interessante a discussão sobre coração que eles fizeram. Interessantíssimo. Então, eu acho que a gente tem que estar atento para todas essas coisas e não se prender só à nossa área, porque a tendência hoje é muito da especialização, né? E você procura estar ligado só à sua área. Foi tão interessante o que eles falaram, que eles, inclusive, fizeram gestos, né, de como é o coração verdadeiro e como a gente pintou o coração na nossa imagem, com as 2 bochechas, que eles chamam. O coração não tem 2 bochechas. Não é? Foi muito interessante. Pois eu acho também muito interessante essa questão que a luta que a gente faz enquanto membro da academia, enquanto do magistério, tentando abrir a cabeça dos novos docentes e tal, para que eles não fechem muito o conhecimento que a especialização nos leva. Pois né? é isso. Isso é uma questão dialética. Quanto mais fechado o conhecimento, menos visão sistêmica ou visão holística a gente tem do mundo. Não é isso? É bom estar sempre atento também a outras áreas e ver que na academia é importantíssimo a gente trabalhar com equipes de pessoas de formações diferentes. Diferenciadas, porque lógico. a transversalidade do conhecimento ela é importante, a multidisciplinariedade, não é isso? E a gente não pode realmente ficar preso só à nossa área e exigir isso dos nossos alunos. O máximo que a gente possa dar liberdade de escolha para eles e de reflexão. Agora, tudo eu acho que precisa ser baseado na reflexão, porque senão a gente vai ficar aceitando o que não é colocado hoje, nos é colocado hoje pela sociedade, pela mídia, até mesmo por alguns governos. Né? A gente viveu uma experiência traumática, né, do governo Bolsonaro, então a gente saiu dessa, então a gente precisa ter cuidado, né, para a gente estar sempre refletindo sobre o que a mídia traz para nós. Né? Eu acho que a academia da universidade pública e gratuita, ela deve ministrar educação e não adestramento. Lógico. Adestramento é para as academias militares, né? Mas a civil Verdade, não. Verdade. As universidades públicas e gratuitas, na sociedade civil, deve ministrar educação e não adestramento. Porque quando você educa no sentido mais amplo e forma para a reflexão, você consegue que a pessoa se liberte das amarras onde quer que ele vá, no trabalho, né, nos grupos de lazer. A gente sempre está encontrando essas amarras. Então, a gente, para se libertar disso, precisa... né, ter conhecimento é muito importante, mas um conhecimento não restrito só à sua área. Eu acho que isso é uma coisa mais importante que a gente precisa trabalhar com os jovens professores, né, que estão entrando para a universidade. Não se limitar só à sua área, né, procurar ouvir, procurar se abrir para outras áreas, porque a educação é muito ampla e a nossa capacidade cerebral é imensa. Então, como, né, os nossos educandos entram para a universidade, muitas vezes, querendo sair com aquele foco que ele entrou. Eu acho que isso é o maior crime que a gente pode cometer. Né? É conduzir o aluno num caminho linear. Né? Não é possível fazer isso. Muito bem, eu concordo plenamente com a senhora. E perguntaria, assim, nesse sentido, como vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos e da formação da visão de mundo político, social, cultural das docentes. O sindicato é muito importante, porque é onde a gente tem o nosso pé numa discussão mais ampla. Não é? Porque lá, embora, por exemplo, o nosso sindicato dos professores do ensino superior,
são todos professores, mas nós somos de áreas diferenciadas. Então, é muito importante que o sindicato esteja atento para isso, que promova debates, que promova discussões, talvez até grupos de estudos, né? A gente pode pensar nisso, eu já fiz isso, né? Na universidade onde eu trabalhei, a gente promovia grupo de estudo, porque o povo era mesmo muito fechado. Não é? E assim, quando Paulo Freire foi nos visitar, nessa universidade que eu trabalhei em São Paulo, ele abriu assim milhares de possibilidades dentro daquela universidade que tinha uma visão, um caminho muito retilíneo, né, que todo mundo tinha que seguir. E foi chocante, porque o auditório encheu, a palestra dele era só para o povo da educação, mas encheu de gente de todas as áreas, e Paulo Freire deu lições assim imensas, inclusive dando ouvido à fala de um trabalhador que morava numa favela, de uma favela, e esperando em silêncio que alguém respondesse a questão daquele. Ele ficou horas, que foi assim, horas não, né? Exagero, mas ele ficou assim alguns minutos em silêncio, olhando para a sala, para assim, o rosto de todo mundo que estava ali, todos os professores universitários, e ninguém conseguia sair. Um favelado foi o que quebrou o silêncio. Aí ele valorizou a palavra do favelado. Aquilo, para mim, foi um exemplo que valeu para a minha vida. Eu também eu participei de reuniões, quando morava no Rio de Janeiro, na formação do Partido dos Trabalhadores, de reuniões na Zona Norte com o pessoal que a gente, da classe média, tem uma certa discriminação, achando que o pessoal não tem sabedoria. Mas aquelas reuniões me ensinaram muito, e inclusive a ser humilde, né? E não achar que o conhecimento formal, porque eu tive o privilégio, nós tivemos o privilégio de adquirir, e eles não tiveram, eles não têm conhecimento, mas sabedoria sim tem, isso. Porque eles adquiriram no cotidiano, na batalha, na luta do dia a dia, para sobrevivência até. Né? Porque a sabedoria ela vem da análise que a gente faz da nossa própria experiência, né? No sentido do nosso equilíbrio psicossomático, no sentido de coesão social, no sentido do avanço do processo civilizatório. Isso aqui é sabedoria, na minha opinião. A senhora concorda? Mas é verdade, é isso mesmo. Eu então perguntaria à senhora, se já é muito bom esse papo, nós estamos assim, né, já avançando no tempo, quais filmes ou seriados, livros, a senhora considera que enriqueceram a tua visão de mundo e que recomendaria para os ouvintes? Meu Deus do céu, agora são muitos, né? Surpresa. São muitos, para selecionar, sim, é difícil, não é? São muitos bons livros que a gente leu. Muita coisa que a gente vai lendo, seleciona, deixa ali separadinho, né? E, assim, sinceramente, eu estou com dificuldade de fazer essa seleção agora. Mas a senhora já leu a obra do Paulo Freire, com certeza do Florestan Fernandes também, toda, né? Florestan Fernandes, Paulo Freire. Grandes luminares da educação brasileira. Quando eu era adolescente, toda a coleção de romances, que era o que a gente lia na escola, na época, não é? Isso me serviu, ultimamente, até alguns eu reli para fazer a crítica, porque quando eu lia eu não tinha aquela capacidade de fazer a crítica, né, do que o romancista estava escrevendo ali. Então, eu gosto, às vezes, de retomar algumas leituras passadas. A senhora leu o livro Como Era Verde o Meu Vale, sobre na Irlanda, na época que o pessoal trabalhava muito em fábrica de carvão do século XVIII, se não estou enganado. Não li. É um livro muito interessante. Talvez, não li. Mas eu acompanhei muitas experiências quando eu fui estudar na Inglaterra. Eu fui fazer o doutorado no Norte, eu estudei no sul da Inglaterra no mestrado, mas fui fazer o doutorado no Norte da Inglaterra. E aí eu acompanhei muitas experiências vindas do povo, né? Do povo das fábricas, na verdade. Muito interessante. Nós temos muito a colocar. Eu, antes dessa fala, tive conversando muito com a senhora e deu para a gente entender como é importante a troca de conhecimentos e experiências, né? Na academia é o locus onde se faz isso, e a gente se enriquece não só na conversa com os colegas, como principalmente com os alunos também. É verdade. Às vezes, alunos argutos nos fazem perguntas que nos provocam a gente a refletir sobre os
nossas visões de mundo, né? E o quanto nós estamos avançando nessa afetividade e a solidariedade, que é a afetividade coletiva, né? E contribuindo para a coesão social e para o processo civilizatório, né? Eu, então, aqui, dado que nós estamos mais ou menos no final, gostaria que deixá-la à vontade para as palavras finais. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, nesse bate-papo com vocês, né, e com o pessoal que acompanha o programa, e me colocar à disposição, porque, apesar de já estar aposentada, mas eu não estou no aposento, eu não fico no aposento direto, e eu gosto assim, de viver experiências novas, né? Principalmente assim, que levem a gente a refletir a realidade. Eu sou muito calcada nisso, né? Em partir da realidade, para a gente poder fazer qualquer tipo de trabalho, da realidade do educando, da realidade das pessoas com quem a gente convive. Toda vida que eu vou participar de um grupo novo, eu sempre fico atento a isso, né? Qual é a realidade, eu não fico partindo do que eu penso, do que eu vivi, do que eu sinto, e eu procuro, assim, abro a minha mente para refletir sobre a realidade daquele grupo que eu estou convivendo no momento. Eu acho que isso é muito importante, porque não só enriquece, né, a nossa experiência, como também eu acho que serve assim, de exemplo para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas me convidam, porque doutor disso, doutor daquilo, doutorado não sei aonde, porque eu já fiz outro doutorado depois desse lá da Inglaterra, eu fui fazer um doutorado no Pará e tive imensas surpresas. Fiz um pós-doutorado no Pará recentemente e tive imensas surpresas com professores da educação de adulto, que eu nunca pensei, porque a gente sabe que o estado do Pará ficou muito tempo isolado, né? Hoje não mais, mas ficou. E eu fiquei impressionada de ver a formação daquelas professoras e como elas lidavam com seus alunos jovens e adultos. Aí eu quero agradecer e me colocar à disposição para um bate-papo, uma conversa, ou me convidar para assistir uma reunião, para participar de um evento, porque hoje eu não quero mais ficar... Né, não, fiquei na pandemia, mas não quero mais voltar a ficar dentro de casa. Muito bem. Obrigada. Muito bem, professor. Eu reitero nossos agradecimentos em nome da Dulce e digo que nós temos os nossos grupos de GTs, grupos de trabalho, onde se faz todas as discussões multidisciplinares ou especializadas, e a senhora, então, está convidada a compor ou a criar algum outro grupo de trabalho. Não, vou começar compondo, eu aceito. Depois até posso me aventurar. Muito obrigada. Obrigado a todos os ouvintes. Nós nos despedimos, então.